E vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho, o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. A segunda parte, os departamentos, nós iniciamos no nosso encontro anterior, o capítulo 5, Prelúdios da Reencarnação. Esse, portanto, é o nosso segundo encontro. E recapitulando aquilo que nós estudamos, né, o Camilo e os seus colegas que estavam fazendo aquela excursão pelo Instituto Maria de Nazaré, nós passamos então inicialmente pelas salas, né, onde tem ali aquela parte da internação, passamos pela torre de vigia, onde mostrava, né, aqueles espíritos mais rebeldes, mais endurecidos. Passamos pelo manicômio, onde aqueles espíritos que sofriam de maior desequilíbrio. Depois passamos pelo isolamento, espíritos que estavam ali isolados não apenas dos demais pacientes da instituição, mas isolados da própria história, né, com a qual eles tinham contato e que causava tanto desequilíbrio. Então eles estavam ali naquele departamento, embora consumidos pelas lembranças, pelas culpas e pelos medos, né, já que todos eram suicidas. Eles então passavam por atividades laborais, de estudos e também por terapias para poderem se recuperar. Então nós tivemos ali o encontro com Jerônimo, um daqueles companheiros infelizes de Camilo, contando um pouco da sua história, da sua família, né, dos seus filhos, né, que estavam ali sendo ajudados. E depois passamos agora para esse departamento, né, que é o departamento de reencarnação. Aqui lendo uns trechinhos, só para poder facilitar para nós, o departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitado com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto na zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes. Então, inicialmente aqui o recolhimento, a gente vai fazer a releitura, né, dessa explicação desse departamento com a irmã Rosália, que é a responsável, né, que vai guiar aquele grupo por essa excursão nesse departamento. Depois nós temos aqui a análise, que é o gabinete secreto, inacessível aos visitantes, né, ou seja, é aquela análise feita por espíritos mais elevados, que analisam, né, todos os detalhes, todos os pormenores da história de cada espírito suicida que chega nessa instituição. Depois, programação das recapitulações, que nós vimos também aqui na semana passada. Depois, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos e depois laboratório de restringimento, que é um gabinete secreto também inacessível aos visitantes. Chegaram então nesse departamento, tivemos ali então a apresentação de Rosália, né, que ela tinha vivido em Portugal na sua última encarnação, fez ali algumas apresentações e trouxe algumas explicações. Então ela diz o seguinte: conforme verificareis, ninguém que é acolhido nesse instituto como tutelado temporário necessite recapitular experiências terrenas poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos conforme o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, presunçosos de repararem o passado cuja lembrança os desespera, de expiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência, fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Então, como nós vimos aqui na semana passada,
Esses espíritos, então, que aparecem lá implorando pela reencarnação, já que são consumidos por essas lembranças, né, que comentamos, eles, então, são, claro, demovidos dessa pretensão, já que eles precisam estagiar de 1 a 2 anos, exatamente para se prepararem, porque é um espírito que de imediato retorna ao mundo físico para viverem as mesmas experiências que os levaram, né, ao suicídio. Mas as consequências do próprio suicídio certamente sucumbiria nessa nova tentativa. Então eles precisam de um preparo muito sério, um preparo muito sólido, para que possam então encarar essas novas experiências, né, que serão oferecidas. Mais uma vez a gente lembra, conforme as explicações que os espíritos trazem para nós, o espírito, quando reencarna, ele vai vivenciar uma trajetória muito semelhante àquela que ele vivenciou na sua última encarnação, como foi o caso que nós vimos lá com Jerônimo, que era então um comerciante de vinhos em Portugal, entrou num processo de falência, ele tinha uma vida bastante confortável, uma vida abastada, entrou num processo de falência, não suportou o constrangimento, a humilhação e cometeu o suicídio, deixando a família abandonada e com todas aquelas consequências que nós já vimos, né? Mas então, cometendo esse suicídio, ele deixou dívidas na sociedade, com fornecedores, dívidas com instituições, deixou de pagar impostos. Então não foi somente o suicídio em si, fugindo da sua vida material. Ele deixou também, de uma forma pendente, todos os débitos, né, que ele precisava ter quitado com os seus fornecedores e também credores, né, de um modo geral, para poderem ter uma vida digna, uma vida honrada. Então, a programação dele vai ser exatamente, né, ou seria exatamente retornar ao mundo material, passar também por essa experiência de ser empresário, de ter ali uma atividade produtiva e depois cair no processo de falência e vencer essa falência, tendo ali a honra de novamente quitar todos os débitos que ele tinha com esses clientes e fornecedores. Então, de um modo geral, o espírito, então, dependendo da causa, se é uma frustração amorosa, se é ali uma decepção empresarial, se é um estado de saúde mental precário, então o espírito retorna ao mundo material vivendo aquelas experiências, porque o suicídio, na verdade, foi a fuga de uma prova difícil, de uma expiação difícil. Quando o espírito foge, ele volta para enfrentar as mesmas situações. Então, aqui o esclarecimento sobre essa programação. Depois, então, passando para nós aqui, diz ainda, né, que existe uma exceção para os espíritos asilados no manicômio, e então nós já falamos sobre isso também. Do manicômio, o que acontece? Os espíritos estão num estado tão precário que eles não poderiam ao participarem da programação reencarnatória para retornarem ao mundo material. Então, na verdade, eles reencarnam de uma forma compulsória, são ali então levados para a participação, para a vivência da reencarnação, como parte de um processo de reequilíbrio. Então eles não têm condições de tomar nenhuma decisão. O livre-arbítrio desses espíritos está tão comprometido que eles são conduzidos para vivenciarem essas experiências do mundo material, muitas vezes várias encarnações, até que possam então começar a recobrar esse estado de lucidez, para depois participarem então de uma forma mais efetiva da programação reencarnatória em que vão enfrentar de fato as provas que vão auxiliá-los nessa evolução. Então, enquanto são levados dessa forma compulsória, eles muitas vezes enfrentam experiências num corpo físico com grandes limitações físicas, limitações intelectuais, pelo simples fato de estarem reencarnados, passando ali por aquele processo de reelaboração perispiritual, já que grandes lesões ficam marcadas, então, depois do último ato, e também a consciência começa a despertar. Então, como foi colocado para nós, estes do manicômio, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio da carne, que estão
que então poderá figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Então aqui, só para a gente poder resumir. Avançando um pouco mais, uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão o relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão da programação das recapitulações. Então aquela análise, como nós vimos, as análises são feitas de um modo reservado, ninguém tem acesso, são espíritos de alto quilate, de alto conhecimento, de grande conhecimento sobre esse tema, e aí então eles vão passar aquela conclusão, o diagnóstico, vamos dizer assim, daquele paciente, será colocado ele no seu prontuário e passado então para esse setor da programação da reencarnação. Aqui um pouco mais, diz assim para nós, que pelo exposto tereis compreendido que estas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas pretéritas mais graves e que por isso mesmo mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras e que se lhe possam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada será estabelecida através da investigação descrita. Depois aqui, continuam trazendo também aqui os detalhes desse trabalho, desde aqueles espíritos que chegam nesse departamento, vindo das zonas inferiores do hospital, em que precisariam ali um trabalho mais minucioso, como é o caso, por exemplo, lá da torre de vigia, que não são as prisões, o manicômio e tudo mais. Então eles passam por um processo de reeducação, chamado aqui o Colégio da Iniciação, para então começarem a participar desse trabalho. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante de acordo com as suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou das dificuldades que a seu próprio benefício venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena que tanto lhe convém e a qual geralmente tão desejada é pelo próprio pecador, batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia, sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia, que o examinará. Foi colocado aqui algumas emendas, que pode acontecer também. Ou seja, resumindo aqui, depois dessa elaboração, primeiro coletam todos os dados referente à vida do suicida, do paciente suicida. Depois, então, eles fazem uma análise, passam esse conteúdo para esse departamento de programação reencarnatória, vão, então, traçar ali qual vai ser a linha de vivência desse espírito, que vai dizer quais são os méritos, deméritos, facilidades, dificuldades, quais são as experiências, isso de um modo geral. Dona Ivone chama atenção aqui numa observação de rodapé, falando exatamente que não é essa programação, ela não traz os detalhes do dia a dia da pessoa. Ela traz um panorama geral, dizendo que ele vai vivenciar algumas experiências que vão levá-lo a passar por aquelas dificuldades, tendo ali facilidades, ou limitações, ou obstáculos. Mas, de um modo geral, ele vai vivenciar esse livre-arbítrio. Nós temos, inclusive, conforme nós falamos da programação reencarnatória geral, para qualquer espírito, então, bom dia, Eduardo, para qualquer espírito, então, assim, quando nós participamos do nosso livre-arbítrio, nós temos ali a oportunidade de colaborar com essa elaboração. Então nós vamos dando ali as nossas opiniões,
demonstrando ali quais são os nossos interesses durante a reencarnação e tudo mais. Claro que os espíritos vão sempre dizer para nós aquilo que é viável ou inviável, aquilo que é benéfico ou não é, porque do contrário, a gente sempre lembra, né, nós escolheríamos uma vida muito mais de prazer do que uma vida de trabalho. Então por isso nós temos essa orientação. Então nós podemos dizer assim que a nossa vida ela é constituída, a nossa programação e a nossa vivência aqui no mundo material, ela é constituída de 2 estágios de livre-arbítrio. O primeiro, quando nós escolhemos no plano espiritual, com a ajuda desses orientadores, quais são as experiências que nós desejamos e precisamos vivenciar aqui no mundo material. Esse é o primeiro livre-arbítrio. Escolhemos então, olha, eu quero viver dessa forma, estarei ali com aquelas pessoas, naquele lugar, vivendo essas situações, essa será então minha experiência terrena. E o segundo estágio do livre-arbítrio vai ser exatamente quando nós estamos aqui. Estando aqui no mundo material, nós vamos nos deparar com aquilo que foi programado na nossa existência, e aqui então nós decidimos de que forma nós vamos viver isso. Por exemplo, nós temos uma programação em que nós escolhemos um casamento, reencontro de espíritos, formando ali um determinado grupo familiar. Essa é a programação. Quando eu chego aqui no mundo material, eu vou decidir se eu me reencontro ou não com esses espíritos. Quantos casamentos são feitos e desfeitos? Quantos casamentos são desviados da sua trajetória porque as pessoas tomam um livre-arbítrio diferente? O caso, por exemplo, vamos fazer uma citação simples, uma pessoa está programada para reencontrar com outra. Reencontram esses 2. Só que durante aquele período de aproximação, um dos 2 opta por uma vivência prazerosa, por uma vivência de aventuras e tudo mais. Isso pode desprogramar tudo aquilo que tinha sido inicialmente estabelecido. Vai, na verdade, atrasar mais essa programação. Então, esses 2 estágios, um livre-arbítrio, onde nós fazemos escolhas no plano espiritual, e depois outro livre-arbítrio, quando nós decidimos de que forma que nós vamos viver essas experiências. Algumas dessas escolhas desse primeiro estágio, vamos chamar assim, elas são definitivas. Olha, eu quero reencarnar num corpo físico que traga essa limitação. Quando ele reencarna, ele vai viver essa experiência. Se ele vai se revoltar, se ele vai se resignar, se ele vai perseverar, ou se ele vai desistir, já é o segundo estágio do livre-arbítrio. Então é assim que nós começamos a perceber que as coisas vão se desenrolando a partir dessa programação. Primeiro, a escolha que é feita no plano espiritual, e depois as decisões que são tomadas aqui no mundo material. Muitas vezes decisões que contrariam aquela programação que foi elaborada inicialmente. Por isso, então, essas emendas que são colocadas aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Passado então essas informações para a direção do hospital. E aí depois ele fala para nós aqui então. Ela, no caso, né, a Rosália. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Isso quer dizer que aquela dívida que seria quitada, ou pelo menos seria apresentada durante uma encarnação, dependendo das condições em que o espírito se apresente, essa dívida pode ser parcelada, caso o espírito apresente ali alguma fragilidade. Ou se ele mostra um empenho determinado, eles podem então antecipar parcelas que seriam quitadas no futuro. Então tudo isso é considerado de acordo com a situação. A Sandra colocou, né, só escolhas de acordo com o seu histórico anterior, né? No caso, né, Sandra, as escolhas que o espírito faz, tudo aquilo relacionado para a sua evolução. Nós não temos, porque, lembrando sempre, né, nós temos as nossas missões, temos as nossas expiações e temos as nossas provas, as nossas provações. Na condição em que nós nos encontramos, nós temos muito mais expiações para poder ali fazer o resgate, os ajustes e tudo mais, do que a possibilidade de escolhermos grandes missões. Não adianta o espírito chegar e falar assim, olha, eu quero ter a missão de salvar aquele monte de criança
que passa fome na rua e tudo mais. Muito bem, isso pode ser uma possibilidade para ele. Mas aí vai analisar o histórico do espírito, ele é cheio de débitos, cheio de vícios, cheio de complicações de relacionamentos. Então, na verdade, a prioridade dele vai ser, primeiro, se restabelecer dentro desse quadro negativo do seu passado. Podem surgir oportunidades em que ele vai conseguir trabalhar com essas crianças, em que ele vai conseguir ter ali uma profissão que vai permitir que ele, então, exerça, né, uma atividade nobre aqui no mundo material. Mas a sua prioridade não é ser missionário, a sua prioridade é resgate. Então, por isso que tudo é feito de acordo com esse histórico anterior. Já um espírito que traz ali, na sua existência, uma vida reta, uma vida equilibrada, ele então pode dizer assim, olha, a minha reencarnação vai ser para desenvolver valores. Então eu quero ser submetido a provas que vão demonstrar ali a minha capacidade de exercer a caridade, de ter ali renúncias, de fazer ali, né, alguns sacrifícios, né, para poder cumprir determinadas tarefas, e eu quero ajudar aquele grupo, né, dentro daquelas situações em que eles se encontram. Esse espírito, então, ele vai se fortalecer, ele vai se desenvolver a partir dessas experiências. Isso porque ele tem essa facilidade de não trazer essas amarras do passado que vão prendê-lo. Então não adianta a gente querer ter aquela pretensão, porque isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Que o espírito chega no plano espiritual, como lembra, né, mais uma vez, aquele nosso querido Joaquim de Aruanda, quando ele explicava sobre essa questão, aqui baseado no Livro dos Espíritos, ele dizia assim, o espírito, quando chega no plano espiritual, ele dá uma olhada no seu passado e ele vê as tantas coisas erradas que ele já fez, os tantos erros que ele já cometeu, e ele cai de joelhos implorando para que ele passe pelas piores situações para poder resgatar tudo aquilo. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, ele começa a rever, ele faz aquela retrospectiva do seu passado, ele vê, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Quanta besteira, mas agora eu quero resolver tudo de uma vez. Pode me fazer sofrer, me traz cego, surdo, mudo, cheio de deficiência, passando fome porque eu quero resgatar tudo. E aí os espíritos dão um tapinha nas costas dele e falam, calma, não é assim que as coisas funcionam. Não adianta você querer se punir, porque na verdade isso é uma punição que ele está decidindo. Você está querendo se punir por aquilo que você fez, e na verdade você tem que escolher condições que vão te ajudar no seu crescimento. E tudo isso vai ser com calma, vamos diluindo isso durante o seu tempo, para que você gradativamente vá crescendo. E então eles imploram por uma reencarnação, como nós vimos inclusive aqui agora. Os espíritos suicidas, nesse caso, aqueles que já se arrependeram do que fizeram, imploram por reencarnar. E aí então os espíritos dizem, calma, primeiro você vai se preparar para poder enfrentar uma situação que vai te ajudar. Tudo com muita tranquilidade. A Fátima colocou para nós, né, acho que eu só escolhi o casamento, né, faz mais de 50 anos e tenho muita dificuldade. Né, mas se a gente acha que é pouco, dá a impressão de que, né, porque a gente diz assim, né, poxa vida, a gente pega esses espíritos que são missionários aqui no nosso mundo, como Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, Madre Teresa, Gandhi e outros tantos e tantos missionários que tem aqui no nosso mundo, sejam espíritas ou não, sejam famosos ou sejam anônimos, esses espíritos, basta a gente ir na África, por exemplo, e perceber as missões que nós temos ali de humanitários, religiosos, o trabalho que eles fazem, que a gente nem sabe qual é o nome deles e nem sabe que eles existem. Mas certamente eles estão lá cumprindo o trabalho deles. Então, eles fazem aquele trabalho porque eles têm condições de fazer. Agora, muitos de nós, a nossa grande missão é cuidar de uma família. Os espíritos dizem que a paternidade, estar dentro de uma família, ajudando aquele grupo na sua evolução, também é uma missão. Só que é uma missão pessoal. Não é uma missão humanitária como esses espíritos fazem. Então tudo vai acontecendo de acordo com as nossas possibilidades. Nenhum espírito, se dentro da programação reencarnatória bem elaborada, como sempre é, vai participar ou vai desenvolver uma atividade que vai além das suas capacidades. Não apenas capacidades intelectuais, mas capacidades também morais. Assim que ele desenvolve esses atributos, aí sim ele está em condições de encarar aquele projeto e fazer com que ele se desenvolva. Enquanto isso, a gente vai então
vivendo aqui o nosso dia a dia, gradativamente e pacientemente. Claro que a gente tem pressa de fazer as coisas. A gente vê esses espíritos mais evoluídos seguindo essa trajetória tão gloriosa e a gente gostaria de fazer a mesma coisa. Só que tudo no seu tempo. Vamos lá então, fizemos essa retrospectiva desse nosso início do capítulo 5. Então, coloca para nós aqui então, né? Essas emendas, né? Então, tudo de acordo com a diminuição de prova, aumento do volume de reparações. O próprio templo, porém, só expedirá ordens desse último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do Departamento da Reencarnação, são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana, geralmente os programas estabelecidos que eles conquistam o beneplácito do governo geral da Legião, a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crosta do planeta. Entrando aqui no nosso tema de hoje, então. Havíamos estacionado sobre as frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos, e ouvíamos tais exposições interessantíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseados em princípios análogos, à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Pensativo interveio Belarmino, um dos colegas de Camilo, que sorvia as palavras de Rosália com manifesto fervor. Depreender-se-á que vossas asserções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como um joguete das forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucou, enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício, rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição: recolhimento. Então aqui a gente fala da fatalidade, que é interpretada como situações em que o espírito não pode fugir. Está fatal, é fatal aquela situação. Inclusive esse é o tema que nós temos estudado lá no nosso livro Juventude Interrompida, de sextas-feiras, nas sextas-feiras à noite, na Sala Espiritismo Net Jovem, e o tema dessa vez é exatamente ali a fatalidade. Jovens que desencarnaram por afogamento, por acidentes de carro, por brigas, por balas perdidas, que não foi esse caso do nosso livro, mas a gente traz isso para o nosso dia a dia, que infelizmente é uma realidade, e a gente pensa assim, poxa, mas é uma fatalidade, aconteceu por acaso, aconteceu por acidente, deu azar, deu sorte. E a gente começa então, a partir desse estudo, a ter uma interpretação bem diferente do que nós entendemos como fatalidade, e como os próprios espíritos dizem para nós, fatalidade só existe para a morte. Ou seja, todos nós estamos então programados à morte. O nosso corpo não é eterno, nós não somos imortais. Então essa é uma fatalidade que é definitiva. Não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos como, mas isso vai acontecer. Agora os demais eventos, eles então têm ali a sua programação que vão nos conduzindo por esse caminho. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão. Diz assim então: não, meu amigo, o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais de fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei,
embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva, do próprio futuro. A fatalidade existirá se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade em mero joguete, mas como sequência lógica e inteligentemente corretiva de desvios delituosos programada por seu próprio livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias, que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso, de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso da sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Aqui o que ela quis dizer é que então essas particularidades do nosso dia a dia vão então determinar, não são determinadas no plano espiritual, mas somos nós que construímos. Então o que existe de definitivo, por exemplo, o espírito faz na sua programação reencarnatória um planejamento em que inclui, cheguei até a comentar com vocês, né, que muitas vezes nós temos o plano A, o plano B, né? Então o plano A é assim: eu vou viver uma existência em que eu vou sofrer tentações. Tentações de vícios de qualquer ordem, do campo da sexualidade, no campo das substâncias, no campo do comportamento. Então eu vou viver uma experiência em que eu vou ser ali provocado por esses estímulos. Vou conviver com pessoas que vão me estimular à prática desse tipo de comportamento, sendo que eu me programei exatamente a resistir a isso, porque essas são as minhas fraquezas. Mas aí então eu deixo com o plano B. Se eu fracassar, terei então ali, vou acionar um gatilho, e esse gatilho então vai trazer para mim uma experiência de restrição. Essa restrição pode ser uma doença, essa restrição pode ser uma situação na minha vida que vai me desviar de uma forma bastante contundente daquela situação. Então nós vamos programando tudo isso. Então, sim, eu estarei num ambiente de provocação. Essa é a minha programação. Se eu fracassar, eu estarei ali então desencadeando uma sequência de eventos que vão me limitar, como é o caso, por exemplo, de uma doença. Terei ali um paciente que tem uma tendência ao alcoolismo. Ele já traz isso de sua história passada. E aí então ele diz assim: eu estarei presente no ambiente em que eu vou ter ali vontade de voltar a consumir bebida alcoólica. Mas aí então, num determinado momento, eu vou desenvolver uma cirrose hepática. Uma doença grave que vai me trazer ali duas situações. Ou eu continuo bebendo e acelero a minha desencarnação, ou eu então me limito, me restringo ao uso da bebida para poder preservar a minha existência. Então nós percebemos assim, o ambiente, a doença, são dois elementos que fazem parte, entre aspas, dessa fatalidade, porque estava na minha programação. A forma como eu vou viver essas experiências depende do meu livre-arbítrio. E essa forma não está programada. Não está dizendo assim, você vai ter uma doença, aí você vai se comportar, porque você vai fazer um tratamento, e você vai desencarnar feliz, apesar da doença, nos seus tantos anos.
No momento em que eu desenvolvo essa doença, eu posso acelerar, eu posso estender ali o tempo de existência aqui no mundo material, eu posso me tratar, eu posso me largar, eu posso abandonar ali todo o meu projeto. Tudo isso depende do meu livre-arbítrio. Me dá um ok, por favor, pessoal, só para orientar o Márcio. Tem um som direitinho? Beleza, obrigado, André. Então diz assim para nós, que a própria expiação então encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, que ele mesmo, sob o impulso da vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Outro sim, continua aqui o texto, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Aqui o que a gente comentou há pouco, que muitas vezes o espírito, então, tem na sua programação o seu desenvolvimento de resgates ali, de tarefas que ele vai cumprir, mas também é oferecida a opção dele fazer trabalhos missionários para ajudá-lo, né, nessa conquista de méritos que vão beneficiá-lo nesse trabalho. Mas a sua prioridade não é a missão. A sua prioridade é o seu desenvolvimento pessoal, principalmente enfrentando ali o seu próprio passado. Então, mais uma vez, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas. E essas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas. Então o espírito mostra-lhe que ele tem um conhecimento científico, ele é uma pessoa generosa, apesar de ser fraca no seu caráter, né, moralmente. Então ele tem ali valores que poderão, Diocleciano, bom dia. Ele tem valores que poderão auxiliá-lo no seu desenvolvimento, mas desde que ele apresente condições para isso. Continua. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim, mas no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com os seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações. Como se vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. E aqui já dá para a gente ter uma ideia de quantos, dentro do nosso ambiente, né, o espiritismo, quantos indivíduos se comprometem com trabalhos nas instituições, com trabalho de mediunidade, e não cumprem. E depois retornam ao plano espiritual, mostrando ali, né, a falha, né, o erro que praticaram, não dando sequência àquele compromisso que foi assumido, porque eles disseram assim, olha, eu vou passar por aquela dificuldade, mas eu tenho certeza que eu serei amparado porque eu serei médium. Eu vou trabalhar com a mediunidade, vou ajudar aquelas pessoas, vou ajudar aqueles espíritos e tudo mais. E aí então, ele vive ali a sua existência como se nada tivesse acontecido, retorna ao plano espiritual e vai fazer depois a contabilidade da sua existência terrena. E ele percebe então quanto de falhas ele apresenta por não ter cumprido aquilo com que ele se comprometeu. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, valendo-se apenas do ingresso no interior de cada uma, com discretos reposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente alourada penetrava por ogivas graciosas
engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino, inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudou-nos com essa fórmula singular enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue, este recolhimento que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há internado nessa colônia que deixe de passar sob os seus umbrais. Mas era uma religiosa. Seu hábito nível, como esbatido de fosfluências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poema sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na terra essa dama encantadora que agora no mundo espiritual nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que, honrado certamente o hábito humilde de um desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Aliás, é bem curioso porque vários outros espíritos que viveram experiências aqui no mundo material, como a gente já viu, né, nos livros da religião católica, da religião hindu, né, orientais de um modo geral, acabam depois no plano espiritual exercendo tarefas importantes dentro desses departamentos. E o detalhe é que, quando encarnados, abraçavam uma filosofia que não tratavam desses temas. Vemos então ali que fala, por exemplo, sobre o mundo espiritual do céu, do inferno, do purgatório, em que o espírito vai, vive ali depois eternamente uma determinada posição que ele ocupa no plano espiritual, mas sem falar nada sobre a reencarnação, que é negada, principalmente para as filosofias ocidentais. A gente lembra que o hinduísmo é reencarnacionista, o budismo também é reencarnacionista. Já a religião muçulmana não é. As religiões cristãs, de um modo geral, excetuando-se a doutrina espírita como filosofia, também não vê como reencarnação. Também não aceitam a reencarnação, mas chega no plano espiritual e trabalha num departamento que faz programação de reencarnações. Então o espírito chega no plano espiritual já, né, se adaptando a essa realidade, se conscientizando, né, das leis que regem a dinâmica do mundo espiritual ou da vida espiritual, diferentemente dos dogmas religiosos que tinham aqui no mundo físico. Então é muito comum o espírito então se surpreende com essa realidade. Que ele vai dizer assim, mas quando eu estava encarnado, aquela religião não dizia isso. É uma interpretação que é feita. Então esse, na verdade, né, a gente lembra que os espíritos falam para nós sobre a lei do progresso, dizendo exatamente que o espiritismo vai influenciar o nosso mundo como um todo, seja na nossa vida social, na nossa vida política, econômica, na nossa vida religiosa, desculpem, na nossa vida filosófica, trazendo exatamente esses elementos que são fundamentais, que vão trazer a realidade do espírito. É o espírito imortal, é o espírito que vivencia experiências que foram programadas no plano espiritual, reencarnacionista, lei de causa e efeito, a mediunidade, são elementos que não pertencem à doutrina espírita, mas que são estudados pela doutrina. E as demais religiões também as estudarão. Por isso a importância, né, de gradualmente a gente ir se conscientizando. Então, se não se esclarece agora, porque não teve oportunidade de aprender, ou porque nega
o contato com essas ideias, no plano espiritual fatalmente se depararão com essa realidade. Nós temos vários livros que falam sobre isso, né? Já comentei com vocês sobre um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, em que eles então, caminhando aqui no mundo material, entre os encarnados, eles encontravam nas igrejas grupos de espíritos que estavam frequentando a missa. Assim como André Luiz também fala no livro Libertação, que quando ele entra numa igreja acompanhando ali uma jovem que estava ali passando por um processo de obsessão, encontrou espíritos ali presentes. Então muitos espíritos às vezes demoram para assimilar essa nova realidade, mas conforme o tempo vai passando eles vão se esclarecendo, vão reencarnar, aceitem ou não. A Andréa colocou, né, mas alguns têm como um problema sério nessa hora, né, caso escolha nascer. E uma família católica super praticante não aceita de jeito nenhum os sintomas que tem. Como fica? Acho muito difícil essa escolha. Toda a programação reencarnatória, Andréa, ela traz ali os detalhes que vão facilitar ou dificultar a vida do espírito. E essa dificuldade, obviamente, ela se transforma num desafio que o espírito precisa vivenciar. Então ele vai viver ali, se a sua prova não exige dele, por exemplo, uma programação, um esclarecimento sobre o plano espiritual, mas ele está focado em lidar com uma experiência física difícil, de uma doença ou mesmo de uma situação de sua vida pessoal, da sua vida financeira, como é o caso, a religião vai facilitar ou dificultar, mas a experiência ele vai vivenciar. Então, quando a doutrina espírita apresenta para nós esse aspecto de consolador, que vai nos dar ali motivação, entendimento sobre a realidade, vai fazer com que nós perseveremos diante daquelas experiências, porque sabemos que o futuro será diferente e tudo mais, ótimo para nós, que temos esse entendimento, e isso facilita bastante o nosso trabalho, né? No caso que a gente já viu de famílias que são formadas em espíritos ali que trazem antipatias, para o espírito ele sabe que são espíritos antipáticos que se juntam para resgate do passado. Para alguém que tem uma outra religião, que não pensa nesse passado e não vê a reencarnação como a chave que vai solucionar esse enigma, para ele então foi um azar que ele teve de se casar com uma pessoa que não era boa. Então, a religião ela vai facilitar ou não o entendimento sobre aquela realidade, mas a prova está ali. A sua bagagem moral está ali. E, inclusive, a própria religião que ele vivencia, embora não traga esses esclarecimentos sobre o seu passado e sobre toda essa dinâmica, vai fornecer para eles valores, através, né, fortalecendo inclusive a sua fé, para que ele possa enfrentar tudo isso. Nós encontramos pessoas que são muito devotadas nas suas religiões e são felizes, vivendo ali situações difíceis, passando por dificuldades de toda a ordem, mas estão ali firmes e perseverantes porque têm fé em Deus. Porque a religião que eles abraçaram apresentou Deus. E eles então vivenciam a sua fé. Então as religiões vão facilitar ou não essa experiência que ele está vivenciando. Mas certamente a vivência vai ser ali, né, determinante para ele. Continuando. Gentil e bondosa, convidou-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como Rosália, uma das mais belas rosas, enquanto falava risonha e simples como grácil menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta no convento de Santa Maria, e em nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços, para além dos muros que me insulavam. Foi esse o único passatempo que fruí no mundo das sombras durante minha última romagem nele realizada. Eu falava às rosas como as outras demais flores, entendia-as, educava-as, criava-as como se o fizesse a seres pensantes muito queridos, divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades externas me extraíam do coração. Na comunidade não se permitia possuir qualquer animalzinho.
um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar, no intuito de alimpar caráter e sentimentos para a boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então, e não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade na vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da Virgem religiosa, Belarmino aventou uma interrogação que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, disse ele, eu vejo que continuais cultivando rosas nessas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? Irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Belardino. Como assim? Não vede aí as flores? Como não ser então possível? Oh, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido cada dia com os progressos de cada um dos seus habitantes? Acaso existirá na Terra alguma coisa no concerne ao bem e ao belo que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual dos precitos ali retidos? O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nessas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes, não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Agradecemos a dádiva mimosa que parecia refulgir e vibrar possuída de ignotos princípios magnéticos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustida por colonatas majestosas. Dir-se-ia um claustro. De um lado e outro, portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se, e de cima a mesma claridade fluida e doce acendendo tonalidades alouradas, a cada passo infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos surpreendidos, verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela: quando se positivam a necessidade e a época de o exilado dessa colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias, provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta seção e aqui passará a residir como interno. Hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível, porquanto, geralmente, o suicida é um triste, a quem coisa alguma alegrará. Um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar esses umbrais. E aqui a gente vê uma lógica interessante, em que ela fala que o espírito, quando chega nesse estágio de internato, quando ele começa então a fazer ali
revisão de tudo aquilo que ele vivenciou, assim como também a própria programação da sua existência futura, nós vemos então que o espírito começa a ficar numa condição mais depressiva, fica mais deprimido, mais angustiado, mais fragilizado, exatamente porque ele começa a pensar em tudo aquilo que ele vai vivenciar. E a gente sabe, né, que cabeça vazia é a oficina do diabo, né, como se diz no ditado popular. O espírito então faz a programação, começa a pensar em tudo aquilo que ele vai vivenciar, com as facilidades, com as dificuldades, com os tormentos relativos, né, ao suicídio que ele cometeu, e aí então ele fica parado pensando em tudo aquilo, remoendo todos esses fatos. E aí então é necessário que nesse ambiente, não apenas o entretenimento, né, e também o calor com que ele é acolhido, e o esclarecimento também que recebe, mas principalmente motivá-lo. Então, lembra que eu falei para vocês que o trabalho de psicólogos no plano espiritual é um trabalho muito intenso? Exatamente porque esse trabalho psicológico não é dentro da psicologia terrena que nós temos aqui hoje. Segue, obviamente, a mesma linha, só que trazendo outros elementos. A nossa psicologia material, humana, ela fala muito sobre o nosso dia a dia. A psicologia espiritual, ela começa então a ir lá no passado, trazer ali imagens, trabalhar essas imagens e começar a planejar o futuro. Então, toda essa motivação que o espírito recebe é um trabalho psicológico desses psicólogos que trabalham então nesses departamentos, tanto com suicidas como qualquer outro grupo também de espíritos que chegam no plano espiritual. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações, dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia e do instituto, dos mestres que o instruíam, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só o reencontrando mais tarde ao findar o exílio. Aqui o detalhe, né? Quando se fala em umbrais do recolhimento, a gente lembra, né, já falamos sobre isso, né, que umbral, no dicionário, ele nada mais é do que o batente, né, que envolve ali uma porta. Então o espírito passa por umbral, nós passamos pelo umbral todos os dias. Ao entrarmos em nossas casas, ao trocarmos de cômodo, passarmos ali no ambiente onde nós trabalhamos e tudo mais. Então, estamos ali passando pelos umbrais. Então, um umbral, na visão de André Luiz, era aquele ambiente de passagem da vida física para o plano espiritual, onde ele vai se encontrar numa condição mais reequilibrada. Então, o detalhe que é passado mais uma vez aqui nesse departamento é que no momento em que ele chega nesse lugar, para poder se preparar para a nova reencarnação, né, as ideias começam a aflorar. Ele começa de fato a pensar naquilo. E outros livros, assim como psicografias independentes, mostram espíritos então que quando chegam naquela fase em que ele começa a se preparar para a reencarnação, chamado ali então dos prelúdios da reencarnação, como é o título desse nosso capítulo, esses prelúdios, ou seja, aqueles momentos finais que antecedem a reencarnação, fazem com que os espíritos passem por grande ansiedade, assim como todos nós já passamos. Imaginemos a gente estar no mundo espiritual, vivendo ali durante alguns anos, né, em que nós nos adaptamos, trabalhamos, fizemos amizades, nos ambientamos, né, com aquele lugar como se fosse realmente o nosso lar definitivo, e de repente nós somos chamados.
Como se surgisse a voz ali no microfone dizendo, né? Fulano, compareça ao departamento de reencarnação. Aí o estômago aperta, o coração dispara, começa a vir aquele medo, o que será que eles querem falar comigo? Aí nós chegamos então naquele lugar, claro que a gente está fazendo uma brincadeira, chega naquele lugar, aí então aquele orientador vai dizer assim, nós precisamos conversar sobre o seu futuro. Aí a gente bota a cabeça da mesa e fala assim, não, por favor. Seria quase isso, moralmente e fluidicamente seria isso, Sandra. Uma gestação para uma nova vida. Então a gente olha e fala assim, mas eu tenho mesmo que ir, chegou a hora. Aí o Espírito vai dizer, sim, chegou a hora. Vamos conversar sobre os detalhes da sua existência. E aí então começamos a fazer a programação durante aquele período, aquele preparo todo e tudo mais. E aí então chega naquele momento final. Vai fazendo a sua mala, que a sua viagem vai chegar. Muitos espíritos dizem assim, finalmente chegou o momento. Eu não vi a hora de chegar. Mas a grande maioria, diante das provas e expiações programadas, acaba realmente entrando nessa angústia. Muitos até desistem. Como a gente lembra no Livro dos Espíritos, que tem espíritos que fogem da prova durante a gestação. Que eles vão reencontrar os seus algozes, passar ali pelas experiências limitadoras, se reencontrar ali com situações dolorosas não é fácil. Imagina para um suicida. Se nós, que vamos reencontrar ali com maridos, esposas, filhos, pais, que são os nossos desafetos, já causa aquela angústia, meu Deus, eu vou passar tantos anos convivendo com aquela pessoa. Imaginemos um suicida, que ele não só vai viver tudo aquilo que ele viveu anteriormente, que provocou tantas dores, como ainda vai vivenciar todas as sequelas morais, espírito e físicas daquilo que ele provocou. Quando ele começa a perceber que está chegando o momento. Para muitos espíritos, como nós vimos anteriormente, eles imploram para poder reencarnar. Só que eles imploram pela culpa, mas quando o momento começa a chegar, o coração dispara. É aquele paraquedista que está na porta do avião, chegando ali o ponto de salto. Em que ele salta e fala, seja que Deus quiser. A programação está feita e não tem mais volta. É uma situação, sem dúvida nenhuma, extremamente angustiante. A Fatival colocou, né, o suicida sofre maiores dificuldades, pois haviam se proposto a determinados afazeres que foram abandonados, né, somados com o agravante, né, com os agravantes das situações que eles provocavam. Nós veremos aqui Camilo, foi um espírito, né, que cometeu um suicídio dando um tiro no ouvido. Provocou ali lesões gravíssimas no seu sistema nervoso, que obviamente o levou à desencarnação, mas também que o afetou, ele desencarnou, ele estava cego, vocês se lembram? Afetou toda a parte da sua visão. E isso vai ser uma sequela, não é um spoiler que eu estou dando para vocês, já é um fato conhecido. Ele vai ter na sua programação reencarnatória a experiência da cegueira por uma doença. Exatamente como consequência daquilo que ele vivenciou. Dá para a gente imaginar então os tantos tipos de suicídio que nós encontramos. Dona Ivone, contando a história dela, ela não vivenciou nenhuma experiência dolorosa, física, relacionada com o ato do suicídio. Ela cometeu suicídio e desencarnou, né, através do afogamento. Mas moralmente a gente conhece a história dela. Uma sensibilidade mediúnica que a colocava em contato, né, com as vibrações de suicidas, fazendo com que repercutisse nela tudo aquilo. E ela, obviamente, tinha como tarefa, era ao mesmo tempo uma expiação e missão, que ela conseguiu cumprir muito bem conforme a história que nós conhecemos daquilo que ela vivenciou. Vamos lá então, continuando. Então, desde o dia em que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia, do instituto, dos mestres que os instruíam, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde ao findar o exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará deste separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário,
continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará por isso desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela. Está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para a sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que lhes foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça, e por isso se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena. Ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos então ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos, até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, a possibilidade de dias melhores, a reencarnação. Então vocês lembram aqui da comparação que eu fiz com o paraquedista? É aquele paraquedista que trava na porta e fala: não quero, tenho medo de pular. Porque ele está pulando, ele não está saltando nessa hora, na visão dele, né? Então o salto que estava programado, ele simplesmente se recusa. E aí então ele é trazido de volta lá para dentro do avião, né, lá nas suas acomodações, e vai então passar por um novo estágio de preparo, de aprendizado e tudo mais, para uma nova programação. Então são muitos os espíritos que nesse momento final abortam o seu projeto reencarnatório. Porque, como foi colocado para nós, é ali então que começam a conhecer minuciosamente os detalhes de suas expiações. Porque até então é assim: olha, você vai viver genericamente isso, isso, isso. Quando chega ali, começam a detalhar. E aí então o espírito muitas vezes refuga do salto que ele deveria dar. A Angelina colocou: temos um serzinho que passou ao nascer por 2 cirurgias, mas fez 6 meses e esta sem sequelas e perfeito, né? Já dá para imaginar a dificuldade desse espírito, né? Que numa condição tão jovem, ainda tão frágil, já passa por essas tantas dificuldades. Tem ali a sua infância limitada, tem ali convivência com dores, dependendo de uma atenção especial. Não sabemos qual é o histórico desse espírito, mas, né, vai depender de todos os cuidados que ele recebe, assim como da sua própria determinação quando ele chegar numa idade mais avançada. A Fatival colocou: daí fica um pouco mais para se preparar, como foi colocado pelo nosso texto, sim. Como foi dito para nós aqui, em lágrimas, depois dessa recusa, são reconduzidos ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos, até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Para finalizarmos,
Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos, à espera de quem lhes prepare a moradia terrena no futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio. Colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam sob orientação dos guias missionários a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática fornecida através de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se dos hábitos a que terão de se adaptar conforme se iam os ambientes em que se arrastarão. A condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso do corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-nos no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas. Espíritos estranhos, indiferentes porquanto aos infortúnios que os sacudirão. Olha só que detalhe importante isso para nós. Primeiro, se o espírito comete um suicídio por conta própria, por ele ter entrado numa situação, por exemplo, um espírito está numa família, vamos criar aqui um quadro, fazer aqui uma simulação, obviamente a título de especulação. O espírito então tem a sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, e aí então ele começa a vivenciar uma experiência que começa a exigir dele forças morais que nem sempre ele tem. Aí então ele começa a pensar em se matar, porque ele não deseja mais viver, e ele comete o ato. Porque ele mesmo foi responsável por aquilo tudo, apesar do apoio que ele teve. Uma desilusão profissional, uma desilusão amorosa, seja lá qual for a situação que o envolveu. Ele, então, um espírito até mesmo que comete um suicídio quase inconsciente, por exemplo, através de uma overdose, através de um risco que ele corre dirigindo um carro embriagado, qualquer coisa assim. A reencarnação que ele vai ter não vai ser junto com esses espíritos. Ele vai reencarnar num ambiente que vai ajudá-lo na sua evolução, sem dúvida nenhuma, mas ele não vai ter o mérito de ter ao seu lado espíritos com quem ele tem laços afetivos, ou deveria ter mantido. Agora, se por acaso ele comete um suicídio, como foi o caso, por exemplo, aqui do Jerônimo, que cometeu suicídio por causa de toda a pressão que ele teve, provocou ali dificuldades com a ex-esposa, com a Zulmira, com os seus filhos, né, com a Margarida e com a Adílio e tudo mais, e aí então ele tem ali um compromisso direto com aquelas pessoas. Já é uma situação diferente. Ele pode reencarnar reencontrando aquela esposa para vivenciarem experiências juntos porque eles estão comprometidos. É o caso de, por exemplo, crianças que reencarnam trazendo doenças congênitas, ou espíritos que vão viver dificuldades físicas durante a sua trajetória, reencarnam junto com suas famílias, se elas tiveram alguma relação com ele no passado. Esse estágio, para a gente poder complementar, são então simulações, estudos, visitas. Imaginar que o espírito vai, por exemplo, viver uma experiência aqui no mundo material, trazendo sequelas físicas do suicídio que ele praticou. Uma deficiência intelectual,
pelo fato dele ter dado um tiro na cabeça ou ter lhe provocado uma lesão grave. Ele então faz visitações a centros de reabilitação para ver como é o comportamento daqueles espíritos, quais são ali as atividades. Nada mais é do que uma adaptação. É um estágio propriamente dito de tudo aquilo que os espíritos fazem. Hospitais, centros, convivendo com os pais para conhecer os hábitos, tudo isso a necessidade dele se preparar bem para ter uma reencarnação. Porque quando ele chega, ele já traz semeado na sua memória já essas missões que foram então vivenciadas na observação, na teoria. Um trabalho magnífico, né? Coisa que a gente não imaginava. A gente imagina que o pessoal pega assim os espíritos, coloca na porta do avião, empurra e fala boa sorte. É feito um trabalho de inteligência antes, de reconhecimento, de aprendizado, de treino, para que o espírito, quando reencarne, ele chegue aqui no mundo material pronto para vivenciar essas experiências. Pelo menos tecnicamente. Moralmente é outra história. Se ele vai chegar aqui determinado e falar assim, não, eu vou chegar aqui, vou vencer porque eu sou capaz, porque se eu posso, que é o que todo mundo fala para ele, né? Vai que nós confiamos em você, vai dar certo. Aí o espírito chega assim, não, eu sei que eu tenho que ir, mas ó Deus, ó vida, eles me levaram para fazer aquele estágio, mas eu tenho tanto medo. Pode acontecer, porque o espírito encarar o seu próprio passado e vivenciar experiências é algo realmente muito doloroso. Fátima colocou, as dificuldades parecem muito aumentadas para que eu possa superar as dificuldades, para entender que essa atitude só irá me prejudicar. Todos os espíritos então encaram, porque realmente é grave. Por isso que os espíritos dizem que o suicídio é a maior infração que um espírito pode vivenciar. E essa infração vai ter o seu preço. Então quando eles falam, vivam a vida, encarem as dificuldades, sejam perseverantes, para não chegarem nesse momento em que terem que passar por todo esse processo difícil. Então, meus amigos, a gente fica por aqui no nosso estudo de hoje, né? Aqui a nossa irmã vai ajudar aqui depois com outros esclarecimentos, né? Falando sobre essas pesquisas e tudo mais. Então, nós paramos aqui por enquanto na página 195, o nosso tema de hoje. E na próxima quarta-feira a gente volta, então, a continuar esse assunto, né? Mas extremamente interessante, porque nós podemos ver que, para os suicidas, a programação é feita dessa forma. Mas, nós podemos estender isso para todos nós. Quando nós temos ali uma programação, esses espíritos missionários, por exemplo, que fazem ali esses trabalhos, né, de grande vulto, né, de grande resultado, trabalhando com pessoas de rua, com crianças, com abandonados, seja lá qual for o trabalho que ele vai fazer. Esses espíritos, antes de reencarnar, vivem em estágios aqui no mundo material. Dá para a gente projetar isso para eles também. Eles falam assim, olha, o seu trabalho vai ser lidar com pessoas que vivem na rua. E aí, então, no plano espiritual, ele vai estudar a vida dessas pessoas, chega aqui no plano material acompanhando cada um desses espíritos, conhecem trabalhos sociais que atendem a esses espíritos. Você vai trabalhar, né, Miriam, com evangelização. Essa vai ser sua missão. Então, esses espíritos então que fazem esse trabalho, trabalham com planejamento de ações educativas, espirituais, filosóficas, no plano espiritual, visitam centros de evangelização. Para quando chegarem aqui, eles não vão aprender a fazer a coisa. Eles vão continuar a fazer aquilo que eles já estavam treinando. Saber disso tudo é uma coisa maravilhosa. O espírito diz, eu quero reencarnar e fazer medicina para poder servir à humanidade. Ele vai estudar esses trabalhos no plano espiritual. Vai conhecer a profissão, conhecer ali todas as suas tarefas. E aí então a gente vê, como é o caso, por exemplo, né, desse médico que era ginecologista, obstetra, né, que acabou abusando de mulheres, que foi preso, né? A gente conhece essa história aqui em São Paulo, né? O planejamento que foi feito para a sua reencarnação e o desvio que ele fez do projeto original que ele teve. Médicos abortistas, que teve no plano espiritual um planejamento para ajudar espíritos a reencarnarem, e ele fez exatamente o contrário. Dá para a gente ter uma ideia da gravidade e complexidade disso tudo? Então nada vem por acaso.
Médiuns que se programam para trabalhar visitam centros espíritas, conhecem a faculdade mediúnica, sabem o que vão fazer, chegam aqui e muitas vezes não fazem. Então lembremos que quando nós estamos aqui, não viemos aqui de paraquedas, caindo por acaso. Nós estávamos preparados para enfrentar cada um desses detalhes que nós temos hoje. Casamentos, filhos, trabalhos na maternidade, matrimônios, tudo isso é preparado no plano espiritual, gente. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Então, se nós abrirmos a mão aqui, é realmente por uma fraqueza moral. Muito bacana esse trabalho. Pois é, Angelina, a gente está comentando algumas coisas, né, que nós temos contato, mas acho que a gente não faz ideia de o quão profundo é esse trabalho, que é realmente feito ali uma tarefa, né, um planejamento.